Boa tarde, meio-dia, quinta-feira, 13 de março de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG realiza a terceira edição do Rua de Direitos Especial Mulher. Divulgação de imagens íntimas publicadas por ex-marido gera indenização. Comarca de Belo Horizonte recebe código de conduta do TJMG. E ainda, STF e Universidade dos Estados Unidos dialogam sobre democracia e direitos. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. TJMG realiza a terceira edição do Rua de Direitos Especial Mulher. A repórter Kátia Matos acompanhou tudo e tem os detalhes. A Rua de Direitos é uma iniciativa do Núcleo de Voluntariado do TJMG e do Comitê Pop Rua Jus. O programa atende à Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua do Conselho Nacional de Justiça. São desenvolvidas ações voltadas para a população em situação de rua durante o ano inteiro. Dessa vez, o evento foi dedicado exclusivamente para o público feminino, a fim de marcar o mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. A desembargadora Maria Luísa de Marilac, superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG, disse que a Rua de Direitos é uma forma de dar mais visibilidade para as mulheres em situação de rua. Que a sociedade acorde no sentido de fazer alguma coisa para minimizar um pouco essa situação tão desigual e tanto assim, e de desrespeito mesmo para essas pessoas em situação de rua. Diversas instituições se reuniram e formaram um mutirão. Cerca de 150 mulheres em situação de rua foram atendidas. Elas receberam orientações jurídicas, previdenciárias, puderam regularizar e tirar segunda via de documentos, tiveram atendimento médico, tomaram vacinas contra a febre amarela e Covid, puderam fazer testes rápidos de HIV, hepatite, sífilis e ainda ganharam roupas novas da Arara Solidária, maquiagem e corte de cabelo e se divertiram com as aulas de dança. A Marilene, que já está em situação de rua há 4 anos, agradeceu a iniciativa. É raro, porque nem todas as pessoas, principalmente igual eu que estou em situação de rua, têm livre acesso a esse serviço assim tão fácil. Então está sendo muito importante e muito bom. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, participou do evento e disse que as ações do Núcleo de Voluntariado vão ser desenvolvidas também no interior do estado. É muito importante o tribunal atuar em favor das pessoas mais vulneráveis, em especial das mulheres que necessitam dessa nossa ajuda. O Tribunal de Justiça, por intermédio do Núcleo de Voluntariado e do Comitê Pop Rua, tem essa atenção especial com aqueles e aquelas que mais necessitam desse auxílio e dessa atenção. Nós realizamos para um público mais extenso também outras ações durante o ano e agora vamos interiorizar essas ações e começaremos pela comarca de Juiz de Fora. A Rua de Direitos foi realizada na paróquia do Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, na Lagoinha, região central de Belo Horizonte. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. Aplicativo da Carteira Funcional Digital está disponível para download. Quem tem os detalhes é a repórter Letícia Lima. Você sabia que magistrados e servidores que já possuem a carteira funcional física agora podem ter o documento no formato digital? A versão digital está disponível no aplicativo Carteira Funcional TJMG e pode ser baixada por aqueles que possuem a versão física emitida no primeiro semestre de 2024. Nela está a chave de acesso para a configuração do documento digital. Depois de baixar o aplicativo, o usuário deve criar uma conta informando e-mail institucional e escolhendo uma senha. Um e-mail será enviado para a conta ser validada. Depois, é só seguir os passos indicados no próprio aplicativo. A nova carteira funcional tem diversos quesitos de segurança e maior durabilidade. Postos de coleta dos dados biométricos estão funcionando de forma itinerante, passando por diversas comarcas do interior. O agendamento pode ser feito na rede TJMG pelo caminho Portal RH, Dados Funcionais, Agendar coleta de dados para carteira funcional. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Letícia Lima. Divulgação de imagens íntimas publicadas por ex-marido gera indenização. As informações com Denise Guimarães.
Ex-marido publica fotos íntimas da companheira em aplicativo de mensagens e é condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão no regime inicialmente semiaberto. A decisão é da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que modificou sentença de uma comarca do interior mineiro. Além disso, os magistrados estabeleceram pena privativa de liberdade consistente em 4 meses de detenção no regime inicial aberto e indenização por danos morais, equivalente a 5 salários mínimos. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o ex-marido da vítima, movido por ciúme e inconformado com o término do relacionamento, enviou para o cunhado da ex-companheira nudes dela. Além disso, ele publicou as fotos íntimas em um grupo de WhatsApp. Em novembro de 2022, o homem ameaçou agredir fisicamente a ex-companheira por não aceitar que ela tivesse outro relacionamento. À justiça, o réu negou os fatos, mas não convenceu o magistrado responsável pelo caso, que se baseou em provas testemunhais e em algumas contradições do depoimento do homem para condená-lo. O relator, juiz de 2º grau, Monteiro de Castro, modificou o tempo de reclusão. A pena estipulada foi de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de pena privativa de liberdade consistente em 4 meses de detenção no regime inicial aberto, acrescidos do pagamento de danos morais à vítima, arbitrados no valor correspondente a 5 salários mínimos. O processo tramitou em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir, comarca de Belo Horizonte recebe código de conduta do TJMG e ainda STF e Universidade dos Estados Unidos dialogam sobre democracia e direitos. Voltamos em instantes. Comarca de Belo Horizonte recebe código de conduta do TJMG. Sandra Pedrosa tem as informações. O juiz diretor do foro da comarca de Belo Horizonte, Sérgio Henrique Fernandes, recebeu e assinou, juntamente com servidores, o Código de Conduta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lançado em 2024. A capital mineira é a primeira a receber a edição especial do documento, que irá passar por todas as 298 comarcas instaladas no estado. O Código de Conduta faz parte do programa de integridade do TJMG, ação que compõe o planejamento estratégico da instituição. O código será divulgado e assinado por juízes e servidores em todo o estado. A divulgação em BH foi realizada no Fórum Criminal e de Família no bairro Barro Preto e contou com a presença do juiz auxiliar da presidência do TJMG, Marcelo Rodrigues Fioravante, do juiz auxiliar e superintendente adjunto de Planejamento da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, Guilherme Lima Nogueira, da gerente do Centro de Controle, Transparência e Integridade do TJMG, Ursina Andrade, e de servidores, gestores e coordenadores das áreas executivas da primeira instância. O Código de Conduta abrange ações, comportamentos, atitudes, reações, postura, forma de agir e de se portar e de se expressar para magistrados, servidores, estagiários, voluntários e trabalhadores de empresas contratadas na Corte Mineira. O Código de Conduta está disponível no portal tjmg.jus.br. O documento também pode ser acessado em linguagem simplificada e com uso de direito visual. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. STJ decide que, na execução de sentença que não tenha determinado uma taxa específica de juros de mora, deve-se aplicar a taxa Selic. Quem traz os detalhes é a repórter Débora Cruz.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que a taxa Selic deve ser usada como juros moratórios quando não houver uma taxa específica determinada na sentença. Além disso, a Selic não pode ser acumulada com outros índices de correção monetária. O caso analisado envolveu uma empresa e uma seguradora. O valor devido foi calculado em mais de 10 milhões de reais, mas houve divergência sobre a forma de atualização desse montante. A seguradora recorreu ao STJ, argumentando que o Tribunal Estadual aplicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e juros de 1% ao mês, sem considerar a Selic. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que, quando não há uma taxa definida na sentença, a jurisprudência do STJ determina o uso da Selic. Ele lembrou que a Selic já inclui correção monetária e juros, evitando a aplicação de mais de um índice ao mesmo tempo, o que poderia gerar enriquecimento indevido do credor. Com essa decisão, o STJ reafirma sua interpretação de que a Selic deve ser aplicada sozinha sempre que houver cumulação de encargos. Já nos períodos em que apenas os juros de mora incidem, o IPCA deve ser deduzido. A medida vale, inclusive, para obrigações anteriores à Lei 14.905 de 2024, garantindo uniformidade na aplicação dos juros em processos judiciais. Da agência Rádio Web, Débora Cruz. STF e Universidade dos Estados Unidos dialogam sobre democracia e direitos. As informações com Breno Zonta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, recebeu nesta quarta-feira, na sede da Corte, o reitor da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, professor Marcus Cole, para uma conversa sobre democracia, direitos fundamentais e o papel das Cortes Supremas. Cole conduz entrevistas com juízes de cortes superiores ao redor do mundo e, mais recentemente, passou a estudar os limites do processo democrático e o respeito aos direitos fundamentais. Na conversa, o ministro Barroso ressaltou que a Constituição Federal do Brasil é bastante abrangente, abordando diversas questões não tratadas pelas constituições de outros países, como a dos Estados Unidos, que delega certos temas aos políticos. Ao explicar as competências do STF, Barroso destacou que essa abrangência abre possibilidade para a judicialização de variados assuntos. O ministro também explicou a decisão do STF sobre a suspensão da plataforma X, o antigo Twitter, após extremistas terem criado contas para atacar a democracia e o tribunal, e após o X ter retirado seus representantes do Brasil, o que é ilegal. Barroso ainda comentou a recente decisão do STF para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal, estabelecendo a quantidade de 40 gramas como critério para distinguir usuário de traficante. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube, com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.